Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. O tema hoje da nossa live é o cérebro. Olá, boa noite. Olá, José. Recebi suas dúvidas e vou te responder hoje, tá bom? Hoje eu vou procurar interagir mais com vocês e confesso que essa tecnologia é nova para mim também, mas aos poucos eu vou acostumando aí com essa nova realidade. O som tá bom, né? Todos sempre assim, os primeiros que vão aí fazendo o alinhamento para mim. Que bom ter todos vocês aí. Oi, Bela, estamos com muitas saudades suas, viu? Volta logo. Bom, o que eu trago hoje em relação ao cérebro? Eu trago para vocês as últimas novidades, os últimos consensos, né? A nossa live hoje vai ser dividida também em 3 momentos. No primeiro momento eu vou falar muito sobre as curiosidades do cérebro, esse órgão que te mantém vivo, né? Então, melhorar seu cérebro definitivamente é melhorar a sua vida. Então, vale muito a pena ficar comigo aí até o final. Então, no primeiro momento, vou estar apresentando as curiosidades. No segundo momento, os hábitos e os nutrientes que vão potencializar seu cérebro. É possível dar um upgrade. O cérebro é o único órgão que pode se manter jovem até o final da vida. E no terceiro momento eu vou estar respondendo algumas perguntas que nós recebemos aí. Então, começando, vamos falar um pouco sobre esse órgão extraordinário chamado cérebro. Nunca se estudou tanto sobre esse órgão fantástico. Dá boa noite aí de novo para todos que chegaram. Bom, então vamos lá. Esse é o senhor cérebro, é um órgão gelatinoso, ele pesa aproximadamente 1,4 kg, mas esse pequeno órgão nos exige muito. É um órgão com metabolismo muito alto, ele consome muita energia, o cérebro literalmente não dorme. Então, o metabolismo cerebral, ele nos exige muitos nutrientes e eu vou mostrar para vocês mais para frente quais são. Bom, ele é basicamente composto de água, gordura e eletricidade. Então, a eletricidade também é um alimento para o nosso cérebro. E já iniciando as curiosidades do cérebro, o importante no cérebro saudável definitivamente não é a quantidade de neurônios que o cérebro possui. Nós nascemos com aproximadamente 100 bilhões de neurônios e todos os dias nós perdemos neurônios. Os neurônios são as células do cérebro, a célula mais frequente no cérebro. Mas o indivíduo chega aos 70 anos facilmente com a perda de apenas 3% dos neurônios. Então, a gente começa a pensar que talvez não seja a quantidade de neurônios o que é a coisa mais importante para a saúde cerebral. E que segredo é esse? É o número de giros que o cérebro possui. Essas voltinhas, essa imagem que vocês estão vendo aí, que são os giros cerebrais, elas talvez sejam a parte mais importante do cérebro. O tecido cerebral é muito mais importante do que o neurônio. Eu vou mostrar para vocês. Por que isso? Bom, então, o que é? Até pouco tempo,
até alguns anos, o cérebro era considerado uma colcha de retalhos. Cada área do cérebro era responsável por uma ação. Mas hoje nós sabemos que não é bem assim, não. O cérebro, ele pensa o tempo inteiro todo em unidade. Então não existe um lado apenas do cérebro que é estimulado e enquanto outra parte descansa. Não. Vou mostrar aqui um exame de um scanner cerebral, mostrando que a atividade do cérebro ela é difusa. Então, vem aí, a partir dessas observações, é que chegou-se à conclusão de que existe plasticidade cerebral. Ou seja, é possível que, se existe uma lesão em uma área, outras áreas passam a compensar essa perda. Na imagem que vocês estão vendo, eu quis mostrar como que é um cérebro, a diferença entre o cérebro normal e a diferença, né, entre o cérebro de uma pessoa deprimida. Bom, então, até há pouco tempo, essa era a célula mais importante do cérebro. Pensava-se que lesões no neurônio levavam a danos irreversíveis cerebrais. Mas na live de hoje eu vou focar muito na parte mais importante do cérebro, que é a glia, ou seja, o tecido cerebral. É a nutrição desse tecido cerebral que garante a jovialidade do cérebro e a recuperação de funções perdidas. Então, essa é a glia, que é o tecido, que são outras células existentes no nosso cérebro. Muito bem. As lesões, pessoal, do cérebro, elas são lentas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as lesões, elas não começam da noite para o dia, ninguém tem Alzheimer da noite para o dia. Essas lesões, elas são silenciosas e elas vão acontecendo ao passar dos anos. Por isso que funciona muito a medicina preventiva com o cérebro. Porque o cérebro nos responde muito bem quando tratamos muito bem dele. Vou apresentar para vocês uma lesão tecidual, né? Vocês podem ver que do lado esquerdo aí da tela, nós temos uma área cerebral maior, mais exuberante, um tecido cerebral mais jovem, com aspecto menos rugoso. E do lado direito, nós temos um cérebro envelhecido. Essa é uma imagem de um cérebro com Alzheimer já no estágio irreversível, tá bom? Então, perde-se muito a massa cerebral, perde-se muito o tecido cerebral. Se formos analisar a quantidade de neurônios, provavelmente a quantidade não justifica um quadro de Alzheimer. Muito bem. Além dos nutrientes, além da nutrição cerebral, do que o cérebro precisa, gente? O cérebro precisa de uma condução elétrica homogênea. E essa é uma das razões dos insucessos, às vezes, com os tratamentos para doenças mentais. Por exemplo, pacientes com depressão que usam antidepressivos respondem muito mal a medicações muito boas. E isso muitas vezes acontece porque a condução do estímulo elétrico ela está acontecendo de forma desorganizada.
Na imagem aí eu estou apresentando para vocês um cérebro, um eletroencefalograma digital, mostrando um cérebro normal, onde há uma frequência homogênea das ondas cerebrais e um cérebro com déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, nota-se, esse exame é um exame que avalia atividade elétrica, então nós podemos observar que ter uma condução elétrica homogênea é de extrema importância para a saúde do tecido cerebral. Vamos ver algumas técnicas de estímulo elétrico correto cerebral. Nas áreas acima, vocês veem uma hiperatividade, né? As áreas vermelhas mostram uma hiperatividade aí elétrica de várias patologias, e na imagem embaixo foi usada uma técnica de neurofeedback, que é uma técnica com estímulos elétricos adequados. Eu trabalho com a estimulação eletromagnética, eu tenho a experiência com tratamento de pacientes com depressão, né? Então eu gosto muito do eletroestimulador transcraniano e observo aí na prática como que o alinhamento das ondas cerebrais é de extrema importância para o paciente deprimido. Os melhores trabalhos com o estimulador transcraniano são com pacientes com depressão. A ação eletromagnética, ela vai agir de forma não invasiva, fazendo um trabalho excelente aí para o cérebro. Então, das curiosidades, o resumo é que o cérebro é um órgão em plena atividade o tempo todo. O cérebro, ele aprende muito com os estímulos, com as experiências, e não só de bioquímica, não só de nutrição o cérebro precisa, o cérebro também precisa de um estímulo elétrico correto. Agora vamos falar de coisas muito legais que a gente pode fazer para o nosso cérebro. Vamos começar pelos bons hábitos. Existem hábitos que melhoram a inteligência? Sim. E um deles é a atividade física. Olha que bacana. A atividade física, ela é capaz de aumentar uma substância descoberta recentemente chamada de fator neurotrófico do cérebro. É um nome difícil, mas o que ele faz? Ele faz a neurogênese, ou seja, ele aumenta a quantidade das células da glia, ele aumenta o tecido cerebral. Vou mostrar para vocês um eletroencefalograma digital de uma pessoa que fez atividade física. 20 minutos de atividade física são suficientes para estimular as áreas do cérebro, tá? E repetindo que o cérebro, ele é muito obediente. Ele responde muito bem às boas ações que fazemos para ele. Segundo hábito que eu trouxe para vocês são os desafios para o cérebro. Olha que bacana, saiu agora esse ano um dos maiores trabalhos envolvendo jogos digitais e atividade cognitiva. Esse trabalho provou que os jogos digitais, eles melhoram sim a capacidade cognitiva. Além dos jogos digitais, crie desafios para o seu cérebro, faça conta de cabeça, leia um livro, evite só assistir filme, só ouvir música, diversifique os estímulos do seu cérebro. Então, tá aqui
né? Eu falo e provo. Esse trabalho aí de 23 de maio agora de 2020 foi considerado um dos maiores trabalhos sobre atividade cognitiva, né? Sobre atividade cerebral aí do nosso século. Outro hábito muito importante, gente, aspirações são muito mais importantes do que lembranças para a saúde cerebral. Lembranças boas evitam a tristeza, a depressão, mas elas não contribuem muito para a saúde cerebral, não. O que faz o cérebro permanecer ativo são as aspirações, os sonhos. A gente começa a perceber que o nosso paciente está envelhecendo quando ele começa a falar no passado. Ah, quando eu fiz isso, quando eu era pequeno, né? Quando eu era jovem. Esse eu era, eu fui, é característica de um envelhecimento cerebral. Então, mantenha-se ativo na terceira idade. Tenha aspirações, tenha sonhos. Trabalhe mais. O trabalho, mesmo que seja o trabalho social, é extremamente importante para a atividade cerebral voltada para a independência. Então, guardem essa imagem e vamos ficar aí com esse contraste aí dos velhinhos sentados na praça, com a mão no rosto, vendo a vida passar, né? Então, esse é um péssimo hábito e a gente não deve achar que é bobagem, não, é de extrema importância. Outro hábito fantástico para o seu cérebro: faça primeiro o mais importante. Pare de ficar pulando de galho em galho. Não comece uma coisa e faça outra, sabe? Não fica pulando igual macaco de galho em galho. Primeiro, escolha o mais importante. Tenha a atenção extrínseca, ou seja, o que é isso? Existem dois tipos de atenção. A extrínseca, que é aquela onde você foca com os olhos, você mantém o olhar naquilo que você está fazendo, e a intrínseca. A intrínseca são as distrações, né? Quando você aprende a colocar os olhos, fixar o olhar no que você está fazendo, que é hoje tratado como atenção plena, seu cérebro agradece. E agradece de uma forma inacreditável, tá? Então, hoje eu tenho ouvido tenho visto muitos casos de déficit de atenção que, na verdade, é falta de prática mesmo, é de prestar. É claro que existem os déficits de atenção derivados de uma má condução elétrica cerebral, de uma má nutrição, né? E falar em nutrição, só para não perder né? Só para a gente não deixar essa informação se perder, uma das substâncias, um dos nutrientes excelentes para déficit de atenção é o ômega 3. Lembrando que hoje nós temos fontes veganas de ômega 3, tá bom? Então, hoje nós temos fontes de DHA das algas. Então, algumas vezes são deficiências da fisiologia cerebral e outras são deficiências sociais, maus hábitos sociais que a gente acaba aí adquirindo, tá? E eu já falei sobre a importância desse hábito em outras lives, mas não custa a gente estar lembrando que é a importância do sono nas nossas vidas, o quanto que o sono
é importante e por que é que o sono é importante para o nosso cérebro? Quando dormimos, nós ciclamos, né? Então, o importante do sono não é muitas vezes a quantidade que se dorme, mas sim os ciclos durante o descanso, o sono, né? Então, nós temos várias fases do sono, né? Um sono superficial, um sono profundo, o sono REM, onde tem os sonhos, onde ocorre a chamada detoxificação cerebral, né? Então, no cérebro, o cérebro, ele retira os radicais livres durante o sono profundo, tá? E afinal de contas, como é que a gente vai ter, né? Como que a gente consegue ter um sono de qualidade? O que é que nós podemos fazer para ter um sono de qualidade? Só tomar melatonina, tomar remédios para dormir? Não, em algumas vezes precisamos sim, né? Porque a pineal, que é a nossa glândula cerebral que produz melatonina, ela também envelhece. E ultimamente nós temos lido muitos trabalhos falando sobre a melatopausa, tá? O que é a melatopausa? Até pouco tempo falava-se só da menopausa, que é a exaustão da produção hormonal feminina. Passou-se a falar da andropausa, exaustão da produção hormonal masculina. Mas hoje nós sabemos que existe a melatopausa, ou seja, a pineal, que é uma glândula que se localiza no centro do cérebro, ela envelhece e para de produzir a melatonina, que é um hormônio fundamental para a vida humana. A melatonina evita desenvolvimento de câncer, melatonina é anti-inflamatória. Então, acontece o envelhecimento muitas vezes primeiro da pineal. Depois nós temos o envelhecimento de uma outra glândula importantíssima para o cérebro também, que é a tireoide. Futuramente, a exaustão das glândulas, dos ovários, dos testículos, do pâncreas e da adrenal. Mas por que eu abri esse adendo em relação ao envelhecimento da pineal? Que mesmo na pineal envelhecida, com o paciente com a pineal envelhecida, alguns hábitos podem reverter esse quadro. Lembrem-se que o cérebro é extremamente bondoso. Quais são esses hábitos? Vamos lá. Ao acordar, nós, seres humanos atuais, nós esquecemos do que é o dia ou do que é a noite, tá? Então, na história da humanidade, na hora que o sol brilha, é a hora de levantar. Na hora que o sol se põe, é a hora de dormir. Então, você precisa reensinar o seu cérebro o que é dia e o que é noite. Ao acordar, você precisa estar de frente para uma paisagem que você consiga ver o céu azul. Tenha contato com a luz solar. Ou no carro, na janela do quarto. Acordou? Abre a cortina, espreguice e veja a luz do sol. Você vai fazer isso durante 21 dias. Ao acordar, olhe para a luminosidade. E nesses 21 dias também, você vai dormir com o quarto absolutamente escuro, totalmente escuro, sem nenhum estímulo luminoso. Não adianta ter uma luzinha no cantinho só acesa, sabe por quê? A pele possui fotoestimuladores
da pineal, ela não deixa a pineal produzir, ela bloqueia a produção de melatonina da pineal. Então, esses fotorreceptores, eles bloqueiam a nossa produção de melatonina. E é claro que existem suplementos também para isso. Mas durante o sono, que deve ser em torno de 8 horas, tá? Porque nós demoramos em torno aí de 40 minutos para entrar no sono profundo, e a bateria do seu cérebro, ela precisa de 6 horas no mínimo para recarregar, tá? E o sono é importante aí para recarregar. Agora vamos falar nós já falamos dos hábitos saudáveis, agora nós vamos falar da nutrição cerebral. Qual que é, afinal de contas, a dieta do cérebro? Existe a dieta do cérebro? Sim. Eu falei agora mesmo para vocês criarem um hábito de acordar, olhar à luz e dormir com o quarto escuro por 21 dias. Isso porque qualquer hábito que seja repetido, qualquer ação que seja repetida durante 21 dias, ela vira hábito, tá? Então aguenta firme ficar sem doce 21 dias. Aguenta firme dormir com o quarto completamente escuro, tá? Então, depois no final de 21 dias você já criou hábito, você já até esqueceu que não era assim. Então, durante 21 dias, tenha uma dieta vegetariana. Por que que eu sempre bato nessa tecla da dieta vegetariana? Eu vou voltar um pouquinho lá atrás para mostrar uma estrutura que o neurônio tem, que se chama bainha de mielina, tá? A bainha de mielina, que é esse envoltório rosado que vocês estão vendo aí na figura de cima, ela é que garante a transmissão correta do estímulo elétrico na célula cerebral. Na imagem de baixo, vocês estão vendo que esse envoltório, essa capinha, ela está sendo destruída. É típico de uma dieta, né? Essa característica aí dessa célula embaixo é típica de uma dieta muito rica em glúten, de alimentos inflamatórios, açúcar demais. E só abrindo um adendo aqui, que é extremamente importante, a imagem que vocês estão vendo aí embaixo, da bainha de mielina destruída, é uma característica muito presente na esclerose múltipla e nas doenças neurodegenerativas em geral. Então, as doenças neurodegenerativas, elas têm um componente alimentar extremamente, muito grande, muito forte. E a dieta vegetariana, ela tem ação anti-inflamatória e garante aí um cérebro mais saudável. Existem alimentos amigos do cérebro? Bom, né, quais são os elementos amigos do cérebro? Dos alimentos amigos do cérebro? Vamos lá, gente. Número 1, o ovo. O ovo ele possui uma das substâncias mais importantes para aprendizado, que é a colina. Então, a colina é um alimento fundamental para o aprendizado. Além da colina, para o aprendizado do ovo, né? Sem contar que o ovo, gente, é uma verdadeira maravilha. O ovo é riquíssimo em minerais, o ovo é riquíssimo em vitaminas. Então, eu sempre gosto de falar aí da importância do ovo para o cérebro. Nutriente para aprender, ovo. Outro nutriente para aprendizado, ômega. Como eu disse lá no início, ômega 3, ômegas ricos em DHA. DHA é a principal gordura do cérebro.
já disse, vou repetir, existe DHA vegano. As algas também possuem DHA. E o EPA, que é uma parte do ômega 3, um excelente anti-inflamatório, tá? Eu gosto muito de usar ômega 3 para processos inflamatórios leves em geral, processos inflamatórios articulares, né? Eu gosto muito de usar 3 gramas de ômega 3 de qualidade para processos inflamatórios. Meus filhos sabem que aqui eu trato inflamação de garganta com ômega 3 e magnésio. E sempre funcionou. E existem uns trabalhos muito sérios, né? Eu falei lá no início sobre ômega 3 e déficit de atenção, e tá saindo do forno um trabalho muito bonito sobre esquizofrenia e ômega 3, tá? E então 6 gramas de ômega 3 de qualidade, eles auxiliam muito os pacientes com esquizofrenia. Eu já tenho experiência com ômega 3 em transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então eu tenho usado aí 3 gramas também de ômega 3 para transtornos obsessivos compulsivos e os resultados são fantásticos. Fontes de iodo. Cérebro ama iodo, gente. Engana-se quem acha que a tireoide, que a importância da tireoide é só em relação ao metabolismo. Engana-se. O cérebro tem fome de hormônio tireoidiano. O cérebro tem fome de fontes de iodo, né? Então aí o exemplo que eu estou dando é das algas, da alga nori, que é uma fonte muito rica e muito acessível aí para muitas pessoas de fonte de iodo. O chá verde com a teanina, tá? O chá verde, a teanina, ela é fantástica para o aprendizado. E vamos desmistificar o cafezinho, tá? O cafezinho em doses fisiológicas, pequenas doses, ele aumenta inclusive a serotonina, tá? Então engana-se quem acha que o café é só inflamatório. Não, o café também tem um benefício muito importante no aprendizado, na atenção plena. As frutas que o cérebro mais ama são algumas frutas que vão te ajudar muito na sensação de bem-estar, no acalmar da mente. Nós temos aí a banana, o kiwi, o abacaxi, as sementes, que são as frutas que o cérebro ama. A inteligência precisa de aminoácidos essenciais, né? Então, eu vou mostrar para vocês a fonte de aminoácidos essenciais que eu uso e eu testei e para mim acho que é a melhor fonte de aminoácidos essenciais, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês o que são os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são estruturais para o cérebro, ou seja, eles vão melhorar muito o tecido cerebral, além de estar em alta agora falar sobre imunidade, também a imunidade. Eu gosto muito desse suplemento de aminoácidos essenciais, porque já tem a quantidade ideal. Eu não vou estar nem ingerindo poucos aminoácidos essenciais, nem ingerindo proteínas aí em excesso, tá? Agora, vamos falar sobre hormônios relacionados à inteligência. Melhore seu cérebro, melhore sua vida com testosterona. Testosterona é um dos principais hormônios para o cérebro, tá? Então, lembra lá atrás quando eu falei que as lesões cerebrais, elas são lentas e que elas não aparecem da noite para o dia? Então, uma das formas de manter seu cérebro ativo, cérebro jovem,
é a reposição correta de testosterona, tá? Então, existem alguns suplementos que eles melhoram muito a produção natural de testosterona. Eu gosto muito da maca peruana, eu gosto muito do tríbolos terrestres e também trabalho com a reposição hormonal com testosterona, né? Então, eu tenho visto aí, né, meus pacientes com Parkinson, meus pacientes com Alzheimer, meus pacientes com déficit de atenção, eu tenho prescrito muito testosterona também. Tudo depende da necessidade do paciente, né? Tudo depende muito da falta. Eu não vou usar testosterona no adolescente que produz muita testosterona, mas os meus pacientes, depois dos 50 anos, eles respondem muito bem e é impressionante como que a memória volta mesmo. É impressionante. Também, já falei sobre a tireoide, né? A importância da tireoide aí para o cérebro. E eu quero abrir um adendo para os processos, um hábito muito importante, eu deixei ele por último, porque ele tem se mostrado fantástico para a plasticidade cerebral, tá? Existem estudos muito sérios mostrando o quanto que a meditação muda o seu cérebro. E não são trabalhos baseados só em percepção, não, tá bom? São trabalhos feitos com tecnologia, com ressonância magnética, com eletroencefalograma digital. Então, as práticas meditativas realmente podem mudar o seu cérebro para melhor. Bom, então, agora eu vou responder as 3 perguntas. Eu tô achando vocês muito tímidos na live, tá? E vocês podem deixar, né, a partir, né, hoje nós começamos aí com um plano bacana de deixar as dúvidas nessas caixinhas, nos stories. Então, podem perguntar. Considerem-se a segunda-feira para tirar as dúvidas com a doutora. Então, fizeram 3 perguntas. Qual o tempo de estudo e de trabalho ideal? O tempo são 8 horas para trabalhar, 8 horas para se divertir e 8 horas para dormir. Estudar também é trabalho, tá? Esse é o modelo ideal. Ah, doutora, eu não tenho tempo. Tem tempo sim, basta lembrar de fazer o mais importante primeiro. Comece seu dia com as suas prioridades, tá bom? Quantidade de sono, que foi a outra pergunta que vocês fizeram para mim. A quantidade de sono, ela deve ser no mínimo de 6 horas. Ah, doutora, eu fico muito bem com 4 horas. Fica nada, você acostumou com essa mixaria. Seu cérebro, ele vai te cobrar isso depois. Existe uma área no cérebro, no centro do cérebro, que se chama hipocampo. Ela diminui de tamanho, uma área muito importante para a socialização, e ela diminui de tamanho com a falta de sono, tá? E a terceira pergunta, de quantas em quantas horas devemos nos alimentar? Bom, definitivamente devemos alimentar de 8 em 8 horas, fazer 3 refeições por dia. Lembrando que refeição, eu estou dizendo comidas calóricas, né? Alimentos que são calóricos. Por exemplo, chá é hipocalórico, água, vinagre de maçã, água com limão, água com vinagre de maçã, não quebra o jejum. Então, definitivamente, menos é mais quando o assunto é alimentação. Em relação ao seu cérebro, eu quero dar mais a última dica. Jejum intermitente é vida para o cérebro. O jejum intermitente, que eu já tinha falado numa live anterior, mas eu vou repetir, ela
ele promove a retirada de placas amiloides, que são substâncias inflamatórias que invadem o tecido cerebral e envelhecem seu cérebro. Então, chegando já no finalzinho dessa live, agradecer grandemente aí a presença de todos vocês. Eu espero realmente ter sido útil na vida de vocês e na vida das pessoas que vocês amam. E para finalizar, eu quero contar uma historinha de um cara que morreu e ficou em cima do muro. De um lado, os anjos torciam muito para ele, venha para cá, venha para cá. E o diabo, olhando do rabo de olho, com o braço cruzado, não estava falando nada. E nessa cena existia um sábio. O sábio observou o diabo e falou: uai, diabo, os anjos estão fazendo a maior festa, fazendo a maior torcida para que esse homem que morreu vá para o céu e o senhor não está fazendo nada? O diabo olhou e falou: se está em cima do muro, esse aí já é meu. Ou seja, não adianta nada você ter ouvido todas essas informações maravilhosas e continuar em cima do muro. Então, eu despeço de vocês agora com um forte abraço aí para todo mundo e até segunda-feira com o tema sexualidade feminina e sexualidade masculina. A segunda-feira promete. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Valeu. Abraços. Vai ficar gravado. Tchau.